da escola bíblica dominical. Aí você vai dizer, não, aprender de Jesus, não, o evangelismo também é um ponto importante, porque a gente vai aprender, não, a gente vai falar, não, peraí, eu quero a essência da escola bíblica dominical. Às vezes a gente viaja e vai em outras igrejas, e Deus tem levado a gente em outras igrejas, e a gente assiste outras aulas de escola dominical em muitos lugares, em muitas denominações, e eu percebo que muitas vezes, eu acho que o professor às vezes dá uma excelente aula, mas não entendeu qual é a essência da escola bíblica dominical. O que ele precisa alcançar quando ele vai planejar, quando ele vai dar exatamente a aula da escola bíblica dominical. E o próprio aluno nem sabe o que ele precisa buscar dentro de uma aula de escola bíblica dominical. Eu pergunto para você, qual é a essência da escola bíblica dominical? Pode falar, gente, é bom dessa, não é? Conhecimento, mas eu quero algo assim, qual é o foco? O que eu preciso ter na escola bíblica dominical que não pode faltar? É meu marido, né? Falou assim, a palavra de Deus, né? Olha o nome, né? Escola Bíblica Dominical. É a Bíblia, a palavra de Deus, é a essência da escola bíblica dominical. Talvez você fale assim, isso é tão óbvio, Vinícius. Você veio aqui para dizer que a Bíblia é a essência da escola dominical? Lógico. Mas, na prática, às vezes isso não funciona. Muitas vezes a gente vê aulas de escola bíblica dominical bem estudadas, bem formuladas, aonde o professor vem, fala de muita coisa boa, fala de princípios teológicos, fala de prática, doutrina da igreja, fala sobre a vida cristã, mas a Bíblia mesmo, ela se trata assim, tem lá em Romanos 3:2, lá em Hebreus 4:5, leia o que diz esse versículozinho, e ponto. E essa muitas vezes é a razão de nossos crentes, nossos membros da igreja não conhecerem a palavra de Deus. A igreja, como instituição, ela tem várias organizações, ela tem vários segmentos, ela tem culto, ela tem escola de treinamento, ela tem MCA, ela tem diversas organizações muito importantes. Cada uma delas tem um objetivo, obviamente dentro do objetivo maior, que é falar da salvação de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Dentro dessa vertente, a gente tem, como se fosse assim uma corpo mesmo, né? Como a própria Bíblia exemplifica, cada um com uma função, dentro do mesmo objetivo. E a escola bíblica dominical, ela tem a função própria, particular, específica de trazer conhecimento da Bíblia. Não pode misturar. Escola bíblica dominical é para vir contar experiências de vida. Pode até que seja numa aula, eu posso até dar uma experiência de 2 minutos, 3 minutos. Numa aula, eu preciso trazer um conhecimento histórico, um conhecimento teológico, mas não pode ser a base da minha aula da escola bíblica dominical. A base da minha escola bíblica dominical é Bíblia. Eu preciso sair daqui da classe da escola dominical e se eu vou estudar, dependendo do tema que está sendo estudado, eu preciso sair daqui e dizer, essa aula eu aprendi mais da Bíblia. Eu não aprendi sobre ser batista, eu não aprendi sobre família, eu não aprendi sobre doutrina, eu aprendi sobre Bíblia. Dentro da Bíblia eu vou aplicar esse conhecimento bíblico e aí eu vai confirmar a minha fé, vai confirmar a minha escolha de cultuar na igreja, vai confirmar o meu modo de agir dentro da minha família. Deu para perceber como é que a escola bíblica dominical ela trabalha de modo inverso, trabalha de modo básico, de base mesmo, como ontem mesmo foi falado aqui, tem que ser a base para poder a gente desenvolver todos os lados da nossa vida. Isso é muito importante. E eu queria falar um pouquinho hoje aqui sobre essa essência na prática, né?
vai servir para você estudar a Bíblia. Às vezes você tem dificuldade, você não sabe como buscar conhecimento dentro da palavra. Você não sabe que ferramentas você pode usar para entender melhor, para conhecer melhor, para se enquadrar melhor dentro da palavra de Deus. E hoje eu vou tentar rapidamente, porque a gente tem um pouquinho de tempo assim, vou voar, dar uns toquezinhos para te ajudar a estudar melhor a Bíblia. E se você é professor ou almeja ser professor da escola, de uma classe ou de escola dominical, tem certeza que Miriam sempre está buscando novos professores, porque a nossa escola está crescendo. Preste um pouquinho de atenção, porque você pode ser usado por Deus amanhã dentro da igreja como professor, e pode utilizar um pouquinho. Temos que usar, como eu disse, a base tem que ser a palavra de Deus, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Então, a escola bíblica dominical vai fazer com que eu, estudando a Bíblia, eu esteja apto para a boa obra. Eu não vou conseguir fazer uma boa obra, não vou conseguir frutificar, não vou conseguir ter uma vida cristã dentro da igreja, dentro de casa, dentro do meu trabalho, sem conhecimento da palavra de Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Veja, habita ricamente a palavra e canta hinos. Para eu botar para fora coisas boas, eu preciso ter dentro de mim o quê? A palavra de Deus. Não adianta eu cantar com minha boca, de repente quem tem uma voz linda vai cantar aqui, se dentro está vazio. Primeiro eu coloco a palavra de Deus dentro da minha vida, e aí vai sair os hinos, os cânticos, né? E a gratidão a Deus no meu coração. Mas um detalhe interessante, pode passar, por favor. Que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por cartas, supostamente vindas de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Quem já viu? Outro dia eu estava numa conversa entre amigas crentes, e uma das amigas falou assim: não, Evelise, mas isso aqui é assim, esse assunto, assim, a gente estava discutindo um assunto, está na Bíblia, tem um versículo que diz assim, isso. Aí eu falei: abre aí para mim seu celular, me mostra esse versículo. Nunca vi. Eu quero aprender, porque eu acho que eu não conheço a Bíblia. Vamos lá vamos lá. Ela procurou, foi no Google, procurou, não achou esse versículo. Existem coisas que a gente ouve, não é assim? Tem lá que dizendo que não sei o que, 2000 passarás, chegarás, 2000 não passarás. O pessoal dizia que estava na Bíblia, né? Nós estamos aí no ano 2016. E as pessoas falam, se você não tem conhecimento, se você não tem base bíblica, você acredita. Porque tem uma pessoa que fala muito bem, uma pessoa que você confia, uma pessoa que tem uma aparência, né, de conhecimento bíblico, e vem aqui e fala para vocês: olha, lá na Bíblia está escrito isso, e você acredita. E a gente sabe que é o que está acontecendo, infelizmente, em igrejas, em lugares onde as pessoas estão criando falsas profecias, palavras torpes, e as pessoas estão acreditando. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus, mediante a clara exposição da verdade. Sabe qual é a melhor aula de escola dominical? Quando o aluno é um estudioso da palavra, porque força o professor a procurar mais. Porque se eu venho dar uma aula aqui, sei que vocês não sabem nada disso, o que eu disser, todo mundo vai olhar para mim e vai dizer: que legal, vai ser moleza, eu nem vou estudar muito. Agora, se eu souber que aqui o meu grupo, olha, não é isso não, Feliz, aqui, versículo tal da Bíblia diz isso, eu vou ter que estudar mais em casa, porque eu não vou passar essa vergonha aqui de ser contradita. Então, nós não podemos torcer a palavra de Deus, e só tem um jeito para isso: conhecendo e estudando a palavra de Deus, né? Então, vamos lá na prática, vamos lá? Paulinha, como ensinar a entender? Então, se você não é professor, se você é um professor, ótimo. Se você não é professor, eu vou mudar assim:
Deus aqui, a professora da classe, que tem a aula assim que eu gosto de seguir a aula que ela faz. Leitura da Bíblia, né? A gente procura o quê? Bíblia da Bíblia. Qual o primeiro passo para ter uma boa aula de EBD? Leitura do texto bíblico. Não existe aula de EBD que eu chegue aqui para vocês e diga, gente, olha, nós vamos estudar a teologia dos profetas menores. Eu vou dar aqui para vocês 50 minutos de aula sobre os profetas menores e vamos estudar isso no ano tal, e não sei o que lá, e aí qualquer coisa vocês olham e vão embora. É assim? Não. Eu preciso comprovar na palavra. A boa aula de EBD tem a leitura do texto bíblico. Eu tenho que abrir o texto e eu tenho que ler. Se eu não consigo ler o texto inteiro, eu vou lendo os versículos que são chave. Não é questão de versículo mais importante, porque todos os versículos da Bíblia são importantes. Mas existem versículos chaves que vão me ajudar a destacar o texto. E é necessário a leitura do texto bíblico. Outra coisa que a gente deve fazer depois da leitura da Bíblia é ilustrar a palavra. Né? Talvez não adianta eu chegar aqui e começar a ler. Vamos ler, não. Isso você pode fazer em casa. Então eu, como professor, acabei de ler o texto, eu vou ilustrar. Então eu vou contar, se eu li Gênesis 1, eu vou dizer, gente, olha a criação do mundo, olha, lembra quem é Adão, aí depois veio Eva, quem é o filho de Adão e Eva? E a gente vai ilustrando e vai colocando aquela palavra dentro de você. Às vezes os meninos falam para mim assim, feliz, às vezes você fala de um personagem bíblico, no dia eu estava falando de Ruth, ela falou, você parece que Ruth é sua amiga. E é exatamente isso que eu gosto de fazer, eu gosto de entrar na história. Eu quando entro na Bíblia, eu gosto de ler a minha Bíblia assim e falar da Bíblia como se eu convivesse com aquela pessoa, como se ela fosse minha amiga, que ela tivesse me contado a história dela, assim, sentadinha tomando café. Então eu falo, porque a Ruth é assim, a Ruth, eu vivo aquela história, eu entro dentro da palavra. E o professor precisa trazer você para dentro dessa palavra. Aquele texto que ele leu, ele precisa ilustrar esse texto para você. E o terceiro passo da aula, a aplicação da palavra. Eu li o texto, eu coloquei você dentro do texto da palavra, situei você dentro da Bíblia, dentro daquele texto e apliquei a palavra. É muito importante que o aluno saia da escola bíblica dominical sabendo por que ele aprendeu aquele conteúdo. Porque quando a diretora de EBD, a diretora de educação religiosa, o pastor se reúnem e definem um tema, não é para enrolar, não é para dizer, não, tá bom, porque é bonitinho esse tema, olha que revista legal, não. É porque Deus direcionou eles e que a igreja precisa absorver esse conteúdo especial, esse tema. Então o aluno ele tem que sair da classe, todo domingo ele tem que falar, gente, eu entendi, agora eu entendi por que a gente está estudando Joel. Porque quando Joel fala lá da praga de gafanhotos que cobriu toda a terra, não foi só para Joel. Eu já entendi que a praga de gafanhotos hoje está cobrindo o Brasil também. E essa palavra serve para mim hoje. E aí, o que aconteceu aqui? O que isso serve para mim? O que eu preciso acordar? Ah, é porque o povo se afastou de Deus. Por isso que aconteceu isso. Então, já entendi que essa profecia está aqui, porque eu não posso me afastar de Deus, porque eu tenho que voltar ao meu caminho, eu tenho que pregar o Evangelho, porque a volta de Jesus está próxima. Eu entendi, saí da minha aula sabendo, conhecendo mais a Bíblia, mas entendendo por que aquele texto foi escrito e por que ele foi importante para que eu aprenda ele hoje. Tudo bem, eu falei 3 passos de como deve ser uma aula de escola bíblica dominical. Não, na minha opinião, não deve sair disso. Na ilustração a gente bota historicamente, quando ilustra a palavra, eu trago conhecimentos teológicos, muito importante tudo isso, para agregar o conhecimento bíblico, aplico a palavra, esse é o tempo. Aí talvez agora você vai me perguntar outra coisa. Já falei como é que é o esboço, mas aí, como que eu vou passar também? Não foi? Como me preparar? E aí eu volto para a mesma coisa que eu falei no início. Eu estou falando aqui para professores e para estudiosos da palavra. Se você não é professor, você deveria pelo menos ser estudioso da palavra de Deus.
Aluno, não venha para a aula só para assistir. Chega de ser só ouvido na parte do corpo de Cristo. Você precisa trocar. A aula de escola bíblica dominical, e ontem mesmo um das palestras falou isso, né? O pastor Jair mesmo falou isso. A melhor aula de escola é aquela troca. É quando o aluno vem, né? Eu teve umas 2 aulas atrás, que a minha amiga que estava aqui ali falou para mim, eu estudei o ponto lá no final. Eu falei, então tem que ser o ponto, você que vai falar. E ela trouxe o ponto estudado e falou para a gente que ela tinha estudado, que ela falou, eu estudei. Eu já aqui pesquisei. E ela trouxe a pesquisa dela e enriqueceu a nossa aula. Então, alunos, participem da aula. Estudem. Tragam coisas para acrescentar. Porque você, com certeza, seu professor vai ficar muito feliz de ter alunos que participam. Porque não tem coisa mais triste do que a gente se preparar para uma aula, seja de EBD, seja na faculdade, seja onde quer que seja, e você olhar a plateia toda olhar para você e fazer assim. E aí depois pergunta, alguém quer perguntar? Não, tá bom, o que você der tá de bom tamanho, né? É triste isso, porque você vê ninguém comenta, ninguém fala nada, parece que você está falando com a parede, parece que ninguém está interessado naquilo, parece que você não chegou ao objetivo que você precisa alcançar, trazer conhecimento, trazer interesse pelo estudo da palavra de Deus. Como me preparar para assistir uma aula de escola bíblica dominical e para dar uma aula de escola bíblica dominical? Esses princípios, né, que eu vou trazer rapidamente aqui, são princípios que servem para qualquer coisa que você vai fazer. Se você vai fazer uma devocional na igreja, se você vai fazer um sermão, se você vai dar um grupo de estudo, um pequeno grupo, você pode aplicar esse método de ensino, de aprendizado da palavra, para qualquer lugar e para você crescer na palavra também. Então vamos lá, o primeiro passo. Leitura do texto bíblico. Vamos lá, muitas vezes a nossa revista de escola bíblica dominical, já que a gente está falando de escola dominical, ou então alguém fala, faz um devocional aí de um texto para mim, mas a gente está estudando Romanos 8. Romanos 8, 28. Tá bom? Romanos 8, 28 é o nosso tema. Aí alguém te dá um versículo. Aí você pega o Romanos 8, abre a Bíblia e fala, peraí, Romanos 8, 28, vou ler aqui, vou falar sobre Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuivelmente que amam a Deus, não é isso? Romanos 8, 28? Eu chutei aqui o versículo, né? Aí, então eu vou aprender esse versículo. É assim que a gente faz? Não. Leitura do texto bíblico. O ideal é eu ler o livro inteiro. Porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia não foi escrita por versículo, por capítulo, não. Qualquer carta ou livro, seja ele profético, seja poético, ele foi escrito como um livro. Então o autor pegou e escreveu Só no século XVII que o monge, para facilitar a leitura, facilitar a gente mexer na palavra, ele dividiu por versículos e capítulos. Então, quando Paulo, em Romanos 8, escreve Romanos 8, 28, aquilo ali é um pedacinho de um contexto enorme que ele quer dizer. E é impossível você entender um versículo lendo ele sozinho. E esse é o grave problema que nós enfrentamos quando a gente ouve, muitas vezes, pregações, aulas, palavras no rádio, na televisão, o pastor pregador, o professor, fala um versículo e quer achar que um versículo ele vai explicar tudo em cima de um versículo. Impossível. Eu preciso entender o contexto. Tem um ditado, né, que diz: texto sem contexto é pretexto. Verdade, eu quero utilizar isso, eu vou lá, cato na Bíblia um versículo e uso ao meu favor, como eu quero falar. Está errado. Primeiro passo para fazer qualquer estudo bíblico: ler o texto inteiro. Se você não vai poder ler o livro inteiro, talvez você não tenha tempo para isso. Você vai ler no mínimo o capítulo. No mínimo, não é nem aquele que seria um pedaço do capítulo que tem uma história. O capítulo inteiro você tem que ler. E aí você vai ler. Mas você não pode parar por aí. Você precisa comparar as versões. Porque você não sabe que versão que você tem. Muita gente compra uma Bíblia porque a Bíblia é bonitinha. Porque eu, por exemplo, amo comprar Bíblias. A gente tem lá em casa muitas Bíblias. Muitas Bíblias mesmo. Eu amo comprar versões diferentes. Até a capinha bonitinha eu gosto de comprar diferente. Eu comprei uma só por causa da capa, porque eu achei tão bonitinha
Porque cada autor, ao traduzir a Bíblia, trazer a versão, ele pode enriquecer o texto. Ele pode trazer uma versão que você entenda. Já aconteceu de você abrir a NVI e ler e falar, agora eu entendi o texto, porque na João Almeida não estava entendendo. Nós temos muito boas versões. Temos versões que não são lá essas coisas. Mas temos boas versões da Bíblia. E você precisa ter versões. Quantas Bíblias você tem em casa? Quando você for estudar um texto, pega a Bíblia do seu filho, do seu marido, a sua, abre a internet, que você vai encontrar versões de Bíblias online, não precisa nem comprar a Bíblia, e leia aquele texto em várias versões, especialmente o tema que você quer trabalhar. Nós estamos falando de Romanos 8, 28, hipoteticamente, então vai pegar aquele versículo e ler 2, 3, 4, quantas versões você puder ler. Isso já vai te dar um grande caminho dado. Você vai olhar e dizer, agora eu entendi o que ele queria dizer. Vai te abrir o horizonte. A terceiro ponto aqui do primeiro passo seria a busca do original. Talvez você fale, também você quer demais, eu entendo grego e hebraico. Mas existem ferramentas hoje na internet de tradução direto do grego e hebraico. Então, na verdade, o que você vai fazer é trabalhar cada palavrinha e vai trazer a tradução e vai... Tem momentos que você tem que ir ao original, porque tem palavras que você não consegue entender muito bem, então já daria um upgrade no seu entendimento da Bíblia. Mas até o segundo passo está bom. Se você ler 2 ou 3 versões, eu acho que você já vai atender bem o primeiro passo. Aí vem o segundo passo do texto. Então eu estou me preparando para o estudo bíblico, eu li o texto em 2, 3 versões. É preciso responder 4 perguntas. Se você consegue responder 4 perguntas, essas 4 perguntas do texto, você já está bom entendedor do texto. Você já está preparado para conversar sobre aquele texto. Aí como é que eu respondo essas perguntas? Primeiro, quem escreveu? A gente está falando de Romanos 8. Quem escreveu Romanos 8? Paulo escreveu Romanos 8. Está respondendo a primeira pergunta? Não. Eu preciso saber quem é Paulo. Não adianta saber o nome da pessoa, porque senão você vai lá em Tiago. Quem escreveu a carta de Tiago? Quem escreveu a carta de Tiago? Tiago, mas quem é Tiago? A Bíblia fala de 4 Tiagos. Tem vários, eu não sei como, você tem que pesquisar quem é Paulo. Então aí você vai, Paulo escreveu? Deixa eu pesquisar alguma coisa sobre Paulo. Paulo foi um homem que ele era um cidadão romano, ele era fariseu, ele era um conhecedor das escrituras existentes da época, ele era um homem que perseguiu os cristãos, ele teve um encontro com Jesus e ele mudou a sua vida, ele dedicou a sua vida. E aí você começa a entender quem é Paulo. Para eu entender o que uma pessoa escreve, eu preciso entender quem é essa pessoa. Já vai me abrir um horizonte, já vai me fazer entender como ele. A gente tem que se colocar no lugar. Vocês já viram que a gente lê o livro, tem que se colocar no lugar do autor? A gente se coloca no lugar para ter a visão do autor. Quem escreveu? Bom, eu já respondi quem escreveu, já estudei quem é Paulo, já abri meu entendimento. Eu vou para a segunda pergunta. Quando escreveu? Quando esse autor escreveu? Tá bom, eu vou lá, tem aquelas Bíblias de estudo, geralmente no início da Bíblia tem uma boa Bíblia de estudo em casa, você vai lá ver, já tem lá o ano. Romanos, por exemplo, foi escrito, nós estudamos isso no semestre passado, no trimestre passado, mais ou menos, eu acho que no ano de 80, depois de Cristo, 80, 90, por aí. Está satisfeita? Pergunta? Não. Quando eu falo quando escreveu, eu quero saber o que estava acontecendo nessa época. Eu não consigo entender o texto bíblico, eu não consigo ler as entrelinhas do texto bíblico sem entender o que Paulo estava sentindo quando escreveu esse texto. Eu já sei quem é Paulo, mas o que será que ele estava passando nesse momento? O que acontecia no mundo naquela época para ele escrever daquela forma? E aí eu vou pesquisar isso. Aí eu começo a pesquisar o ano, eu começo a pesquisar o que acontecia no mundo naquela época, quem dominava o mundo. Era o Império Romano. A gente começa a pesquisar que naquela época o Paulo já estava na terceira viagem missionária, ele já era um crente maduro, estava na terceira viagem missionária. Aí eu começo a pesquisar o que acontecia à volta de Paulo, para que a gente entenda um pouquinho mais do texto. Aí eu consegui entrar um pouquinho mais dentro
da Bíblia. Aí vem a terceira